A leitura, põe comigo a leitura da palavra do Senhor. O texto de Atos 2, a partir do verso 36, diz assim: Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, queridos, o verso 36, que eu fiz questão de iniciar por ele é a conclusão de todo o sermão, toda aquela pregação do apóstolo Pedro que nós temos visto ao longo das últimas semanas. O apóstolo, ele conclui a sua pregação, o seu sermão, dizendo que aquele Jesus desprezado pelas pessoas, aqueles que os israelitas chamavam de maneira jocosa, de maneira depreciativa, de o Nazareno, aquele que eles clamaram pela execução, ao final das contas, muitos que estão presentes na pregação estavam também presentes no julgamento de Jesus diante de Pilatos e gritaram em alta voz: crucifica-o, crucifica-o. Este homem rejeitado por estas pessoas, Pedro diz, ele não foi rejeitado por Deus. Vocês rejeitaram, mas Deus não o rejeitou. Pelo contrário, Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Ou seja, o desprezado Jesus foi colocado por Deus no posto de maior autoridade do universo. Ele é Senhor, no sentido de que ele é soberano. Ele tem autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. O Nazareno crucificado é o Cristo, o ungido de Deus. É o Messias, aquele que os israelitas tanto esperavam. Ele de fato é o libertador prometido. E aí Pedro, ele não comunicou essas verdades apenas da sua boca. Ele não estava ali apenas argumentando sobre essa possibilidade. Não, o texto nos coloca que Pedro, ele usou uma argumentação extremamente convincente e apresentou evidências que são inquestionáveis. E isso, irmãos, fez com que os israelitas respondessem a essa pregação, que veio com argumentos, que era inteligível, que eles puderam compreender do que se tratava, mas também cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Pedro era um homem cheio do Espírito, de tal forma que Lucas, aqui em Atos, ele nos informa aqui no texto que a pregação de Pedro, ela comoveu os israelitas, O versículo 37 na NAA diz assim que eles ficaram muito comovidos. Mas o texto original, como eu expliquei na semana passada, a ideia é de que a pregação de Pedro atravessou o coração deles. A palavra no original é furou o coração. A pregação de Pedro causou um impacto tremendo entre eles, de tal forma que eles ficaram perturbados com aquilo. Eles estavam ali em um momento cientes de que a partir deste fato histórico, de que eles atuaram na crucificação de Cristo, eles estavam em um estado de inimizade contra Deus, desesperados. Eles precisavam agora de uma solução para os seus problemas. E é desta convicção, por meio de uma pregação que perfura o coração, que a pergunta que eles fazem no verso 37 passa a ter sentido. Ele diz ali: que faremos, irmãos? E mais uma vez parece aqui que soa uma pergunta simples, algo corriqueiro, mas não. Eles estão ali desesperados, comovidos, eles estão ali contritos diante de Pedro, procurando uma saída para aquilo. Eles estão ali dizendo: existe algo, Pedro, que a gente possa fazer para reverter isso? Existe alguma coisa que eu posso fazer para sair dessa situação de inimizade diante de Deus?
E aí então o apóstolo, ao invés de proferir palavras de condenação, porque provavelmente esse é o desejo humano, se eu estivesse diante de alguém que atuou na crucificação de Cristo, eu ia dizer, você é culpado e você vai pagar no inferno pelo que você fez. Mas Pedro não diz isso. Pedro não profere palavras de condenação, Pedro entrega esperança para eles. Pedro diz, há um caminho de redenção para vocês. Ainda há chance. E segundo o apóstolo, o que essas pessoas precisariam fazer é se arrepender e ser batizados. Se arrepender da sua atual posição diante de Deus, se arrepender da sua rebelião contra o Senhor e se unir a Jesus em um relacionamento pessoal e discipulado, que é confirmado e exposto publicamente por meio do batismo. Pedro diz, é somente dessa forma. Somente assim que vocês podem obter perdão e o dom do Espírito Santo. Agora, irmãos, nos versos 39 e 40, o apóstolo Pedro ele vai continuar desenvolvendo os aspectos deste caminho para a redenção. É um caminho pautado em cima do arrependimento e da fé em Jesus. E agora nós vemos ele colocando toda a ênfase, nesses próximos 2 versículos, toda a ênfase recai naquilo que ele diz no final do verso 39. Sobre aqueles que são chamados por Deus para a salvação. E isso aqui, irmãos, tem que causar impacto em nós. Isso tem que causar alguma reação em nós. Saber disso. Que as pessoas são chamadas por Deus para a salvação. Mas antes desse chamado de Deus, que é um chamado especial, Pedro ele fala um pouquinho sobre um outro chamado. Aquilo que na teologia nós chamamos de o chamado geral. Se você reparar o início do verso 39, as 2 primeiras sentenças, o texto vai dizer: porque a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos os que ainda estão longe. E a gente pensa, de que promessa Pedro está se referindo aqui? Que promessa é essa que ele está citando, que foi dada àqueles ouvintes, aos seus filhos e a todos os que ainda estão longe? O apóstolo está falando aqui daquilo que ele disse no verso anterior. Sempre a gente analisa um texto de acordo com o contexto. Às vezes a gente tem dúvidas sobre o que trata, sobre o que ele está falando. Volta um versículo antes. Normalmente você encontra a resposta. O que Pedro estava falando no versículo anterior sobre a promessa de perdão de pecados e a promessa do dom do Espírito Santo? São estas 2 promessas que Pedro está se referindo. Perdão de pecados e o dom do Espírito Santo. Uma promessa que faz parte, essas 2 promessas fazem parte de uma das alianças que Deus fez com a nação de Israel. Com os descendentes físicos de Abraão, com os israelitas que Pedro aqui se dirige. Pedro está se referindo a algumas promessas contidas naquela que é chamada de uma nova aliança. E aí eu peço que vocês vão direto na fonte para olhar isso comigo. Abram suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, dos versos 31 a 34. Este é o texto em que Deus entrega esta promessa ao seu povo. Jeremias 31, versos 31 a 34. Jeremias 31, dos versos 31 a 34. Então olha ali o que diz o texto. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus fala que estaria dando uma nova aliança com aquele povo, com os descendentes de Abraão. Casa de Israel e a casa de Judá. 2 reinos que haviam se separado, mas que são um só povo. E ele continua, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Quais são as promessas? A partir de agora vem as promessas dessa nova aliança. Na mente lhe imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. O que é isso senão conversão? Deus está dizendo, olha, eu fiz uma aliança no passado que vocês foram incapazes de obedecer. Aliança do tempo do Êxodo, com Moisés. Aliança mosaica. Vocês não conseguiram obedecer essa aliança. Vocês jamais vão conseguir obedecer. Por isso, eu venho agora prometer que vai chegar um momento em que eu vou até vocês. E eu vou pegar o coraçãozinho de vocês e vou gravar ali a minha lei. Para que vocês nunca mais me desobedeçam. Reparem, é Deus dizendo que Ele vai fazer. Deus dizendo, eu vou e vou fazer isso. Uma conversão. Eu vou mudar o coração de vocês. E aí ele continua, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Porque a partir do momento a lei está gravada. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E aqui vem a outra parte da promessa que Pedro se refere. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Parte da promessa da nova aliança envolve conversão, regeneração e perdão de pecados. Então Deus, ele entregou no passado a este povo que está ouvindo a Pedro, agora você pode voltar lá para Atos 2, uma promessa que tem como os aspectos principais a conversão e o perdão. É essa promessa que Pedro aqui está se referindo. É sobre isso que ele está falando. Pedro tem em mente esta nova aliança no momento em que nós estamos analisando de Atos 2. E aí no versículo 39, o apóstolo está lembrando aos seus ouvintes de que essa promessa que ele já havia citado, de perdão, de regeneração, essa promessa que eles conheciam. É uma promessa para eles e para os filhos deles. Porque Deus fez uma aliança com aquele povo. Fez uma aliança com aquela nação. É uma aliança com uma linhagem consanguínea, descendentes físicos dos patriarcas. É por isso que ele diz, essa promessa vocês têm que saber porque faz parte daquilo que vocês mais têm prazer e zelo. A palavra, eles eram pessoas que guardavam a palavra. É para vocês e para os seus filhos. E ele diz, mas não somente para eles, é também para todos os que ainda estão longe. É isso que o apóstolo diz no texto. E aqui, irmãos, quando ele fala sobre os que ainda estão longe, essa promessa é para vocês, para os seus filhos e aqueles que ainda estão longe. Isso é algo muito interessante de a gente analisar. É, de certa forma, também desafiador. E mostra o quanto a Bíblia é um livro singular, é um livro único, é um livro especial. Porque nas regras, irmãos, de interpretação, aquelas regras de hermenêutica, a gente sempre deve analisar o texto dentro do seu contexto, tentar entender para quem está escrevendo, para quem foi escrito, e aí você busca a interpretação daqueles ouvintes originais, como eles entenderam isso. Quando Pedro falou sobre isso, como eles entenderiam essas palavras do apóstolo? E aqui, irmãos, se nós pegarmos esta expressão dentro do contexto do sermão, se a gente verificar tudo que Pedro falou até agora, em várias vezes Pedro apelou para aquele sentimento nacionalista de um israelita. Ele diz lá no verso 14 de Atos 2, homens da Judéia, todos vocês que moram em Jerusalém. Depois no verso 22 ele chama israelitas. No verso 29 ele diz irmãos, e aí fala do patriarca Davi. No verso 36 ele diz toda a casa de Israel. Ele está se dirigindo para esse público, os israelitas. Todas essas expressões que Pedro vai usando no seu sermão está apelando para esses laços nacionais deles. Eles eram o povo da promessa. Eles se consideravam realmente superior aos outros por ter uma aliança com o Deus, o único Deus verdadeiro. E aí quando a gente vê isso, fica evidente que Pedro aqui,
ele fala para eles sobre os israelitas que estão longe. Ele está falando sobre aqueles israelitas que foram dispersos ao longo da história, que estão por toda a Palestina. Ele diz, olha, é uma promessa para vocês que estão aqui me ouvindo, para os seus filhos e para todos os outros israelitas que estão longe. E dificilmente aqueles ouvintes originais entenderiam de outra forma esse texto. Dificilmente um israelita, naquele momento, ouvindo Pedro, entenderia de outra maneira esses que estão longe. Para eles, os que estão longe são os da família de Israel que estão dispersos na diáspora, naquela dispersão que houve a partir dos exílios. Só que, por outro lado, irmãos, quando nós olhamos a história da redenção de forma ampla, e nós, privilegiosamente, temos o quadro completo, nós temos a revelação inteira, nós vemos o progresso desse plano vindo à história, nós vemos um plano de redenção e de salvação que atinge os de fora de Israel, que atinge não só israelitas, mas o mundo gentil, todos aqueles que não são parte do povo de Israel. E aí a gente lembra que Deus, nas suas promessas, incluía o mundo além da nação. Deus disse para Abraão ainda, naquela que é considerada a primeira das alianças, Deus disse, através de um descendente teu, todas as nações da terra serão abençoadas. E aí quando a gente pensa no leitor de Atos, e aí que a Bíblia é tremenda, né? Quando a gente pensa naqueles que receberam a carta de Lucas, que receberam o livro, que já conheciam que a história de Atos já tinha acontecido. Eles recebem um relato dessa história. Quando a gente pensa no leitor de Lucas, eles dificilmente interpretariam os que estão longe como israelitas que estão longe. Aí no caso deles, eles olhariam para esses como uma referência direta ao povo gentil. A conversão de pessoas que estão longe em todas as partes do mundo, e não somente a nação de Israel. Isso mostra o quanto a palavra ela é, ao mesmo tempo, simples e complexa. Ela é tremenda, porque no mesmo texto você encontra aspectos imediatos, referências aos ouvintes originais, como eles entenderiam. Por outro lado, você tem um aspecto futuro. Um aspecto que evoca aqueles que receberiam o livro adiante na história. E ambas as realidades, elas estão presentes e contidas aqui. Sim, os que estão longe são os israelitas longe. Mas sim, os que estão longe também são os gentios que estão longe. As duas coisas são verdades, as duas coisas estão aqui. E possivelmente Pedro não tinha dimensão disso naquele momento. Pedro não imaginava isso quando ele fala as palavras. Mas ele não fala por si só. Ele fala pelo poder do Espírito que sabe todas as coisas e que é aquele que traz à existência o plano redentor de Deus. É aquele que age diretamente. Antes de ser palavra de Pedro, é palavra do Espírito. É a palavra de Deus. Olha como a Bíblia é tremenda, irmãos. E isso nós encontramos em vários textos, principalmente nos textos proféticos. Dupla referência. Questões que se cumprem imediatamente, mas que são um reflexo para o futuro. Mas independente, irmãos, do significado aqui preciso sobre quem são os que estão longe, o ponto principal que eu gostaria de abordar é que o apóstolo Pedro aqui faz uma lembrança acerca das promessas de Deus. Faz uma lembrança sobre promessas que tratam sobre conversão, sobre regeneração, sobre perdão de pecados. Algo que era do conhecimento dos ouvintes do apóstolo. Algo que os israelitas conheciam por meio das promessas. Por meio daquilo que foi revelado pelos profetas. Pedro, ele faz aqui um apelo geral. Para que todos aqueles israelitas que estão ouvindo se arrependam, mudem a sua forma de pensar sobre Jesus. E Pedro faz isso apelando para as promessas de Deus.
E de maneira semelhante, irmãos, hoje, nós também temos acesso a esse mesmo chamado geral. Nós somos igualmente chamados ao arrependimento. Que nós temos que nos arrepender para receber perdão de pecados com base na fé em Jesus. Nós somos chamados a isso. Você que frequenta a igreja é chamado todo domingo a isso. Todos nós temos uma Bíblia em casa. Todos nós temos acesso à revelação de Deus. Nós podemos ler o que está escrito nela e tomar uma decisão sobre ela. Existem igrejas cristãs em praticamente toda a esquina da nossa cidade, né? É uma farmácia São João e uma igreja, sempre. Cada quadra tem uma. Existem milhares e milhares de pregadores anunciando o Evangelho em nosso país, na nossa cidade. Existem milhares e milhares de missionários cristãos na linha de frente da batalha, chamando as pessoas ao arrependimento e fé em Cristo. A semelhança do que Pedro faz aqui em Atos 2. Pregação do Evangelho é a missão cristã. Se nós somos cristãos, nós temos que fazer isso, chamar outras pessoas a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. E esse apelo que a gente faz de púlpito, na missão, na vida de cada um de nós, desempenhando um papel missionário, porque todos temos essa missão, isso é um apelo que nós entregamos a todos, é geral. Levamos a mensagem de salvação que está disponível em Cristo a todas as pessoas que pudermos. Não fazemos distinção. Só que nós sabemos, irmãos, que nem todos respondem de maneira positiva a esse chamado. Nem todas as pessoas abraçam o Evangelho com fé. Nem todos confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquela mesma mensagem que uma pessoa abraça como se fosse a verdade mais incrível do universo que ela descobriu, ela é rejeitada pela pessoa que está do seu lado ouvindo a mesma mensagem. Curioso isso, né? Como pode alguém não querer o Evangelho? Uma salvação baseada na graça de Deus. Como alguém pode se fechar para isso e endurecer para essa mensagem? E aí talvez alguém pense, né, que o Evangelho ele é rejeitado pela maioria porque falta evidências. Nós temos poucas provas para confirmar a veracidade dessa história. Mas, irmãos, claramente esse não é o caso. As evidências, e aqui a gente fala de evidências muitas vezes arqueológicas, extra-bíblicas, que confirmam a existência de Jesus. Evidências sobre a sua vida, sua morte, sua ressurreição. Evidências sobre o testemunho apostólico são esmagadoras. Como diz o jornalista Lee Strobel, que se converteu pesquisando, buscando pelas evidências. Ele queria confrontar sua esposa que havia se convertido. Ele queria provar para sua esposa que ela estava errada. E ele era um repórter investigativo, premiado, muito conhecido. E ele começou a investigar as evidências. E chegou a um ponto em que as evidências começaram a confrontar a vida dele. E ele começou a pensar, talvez eu esteja errado. E aí então, ele deixou ser guiado em favor das evidências. Se converteu. Ele não conseguiu provar, ele não conseguiu negar nada daquilo. Não é falta de evidências, irmãos. Nós não podemos esquecer que muitos que viram Jesus com seus olhos, que viram Jesus fazendo milagres, que andaram com Jesus, que ouviram as suas palavras de sabedoria e autoridade, mesmo assim, muitos não creram. Não creram. E nós veremos na sequência, logo daqui, o próximo texto de Atos 2, que milhares de israelitas creram aqui na mensagem de Pedro. Milhares. Nós temos conversão de milhares nessa pregação do apóstolo. Só que quando a gente percorre o livro de Atos, nós também vamos ver na sequência que ainda assim a maioria da nação de Israel
vai continuar a sua rejeição a Cristo. E aí você pensa, mas como explicar isso? Especialmente nós crentes, quando a gente olha para o Evangelho e abraça ele com fé como o nosso bem mais precioso, muitas vezes a gente olha e pensa, mas como alguém pode rejeitar isso? Como explicar reações tão distintas a um mesmo apelo? Por que alguns creem, outros não creem? A Bíblia dá a resposta para isso. A Bíblia fala que existe um outro chamado, além do chamado geral. Além desse chamado que é externo, que é dado a todos. Um chamado que é determinante para a salvação. E é sobre isso que Paulo vai falar aqui na sequência do texto. Ele vai falar que existe um chamado que é eficaz. Verso 39, agora completo, né? Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. E para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. E aqui toda a ênfase deste versículo recai para essa parte final. Existe uma promessa, existe um chamado externo, que está disponível de forma geral. Um chamado que os israelitas todos ali tinham contato com aquelas promessas que Deus havia dado, com a palavra de Deus, com a pregação do apóstolo Pedro. Mas o próprio apóstolo diz que existe um outro chamado que é determinante para a salvação e que é interior, é interno. E esse chamado ele é operado pelo Espírito Santo. É operado pelo próprio Espírito de Deus, que vai realizar aquilo que a palavra de Deus chama de um novo nascimento. Uma conversão. E este chamado interno, na teologia nós chamamos de o chamado eficaz. O que isso significa? Que Deus, de maneira eficaz, vai lá e pega para si. Deus vai lá e diz, esse aqui é meu. É meu. Deus tem a primazia desse chamado, segundo o apóstolo. E Pedro diz que a promessa do perdão e do dom do Espírito, de acordo com o texto aqui, é para todos. E quando ele diz todos, ele está se referindo a todas as pessoas sem distinção? Não, ele diz ali, a oferta é para todos os ouvintes, para os filhos, para os que estão longe, mas de maneira eficaz as promessas alcançarão apenas aqueles que o próprio Deus chamar. Um chamado pessoal que parte da ação de Deus e que chama de maneira direta aqueles que ele vai salvar e vai perdoar. Que loucura, né? Tem um texto no Evangelho de Mateus, já foi tratado aqui na igreja, que é uma parábola que Jesus ele vai contar sobre uma festa de um casamento. E ele propõe aquela parábola para explicar o reino de Deus. E aí ele fala um dos versículos que são muito conhecidos e falados por muitos, mas pouco entendidos pela maioria. E esse versículo ilustra bem essa realidade aqui de Atos. É o versículo de Mateus 22,14. Provavelmente vocês já ouviram ou até sabem de cor. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Chamado geral, chamado eficaz. Muitos receberão um chamado geral. A pregação vai alcançar muitos, muitas pessoas. Mas Jesus diz que poucos são os escolhidos. Poucos são chamados de maneira eficaz pelo próprio Deus. Muitos serão chamados a se arrepender, muitos serão chamados a crer em Jesus, mas nem todos crerão. Nem todos vão responder de maneira positiva à pregação do Evangelho. Por quê? Porque para crer é necessário o chamado de Deus, que opera por meio do Espírito. E é Ele quem convence o homem do seu pecado,
da justiça de Deus e do juízo vindouro. Deus, por meio do apelo exterior, do chamado exterior, ele fala ao ouvido das pessoas. De muitos. Agora, com o chamado interior, ele abre o coração. Ele abre o coração da pessoa para que ela responda a esse chamado que entrou pelo ouvido. Aqui em Atos nós veremos um texto que fala de Deus abrindo o coração de uma mulher. Essa mulher se chama Lídia. Se você quiser correr aí na sua Bíblia até o capítulo 16 de Atos, você vai verificar isso no texto. Atos 16, verso 11 a 14. Agora já no ministério do apóstolo Paulo agora o condutor da narrativa a partir de Atos 15 adiante, e ele diz ali: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A NVT traduz ainda melhor essa ideia do verso 14, diz assim, que enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo dizia. O entendimento do evangelho que estava sendo pregado por Paulo só veio depois que o Senhor abriu o coração dela. O chamado exterior, ele pode até fazer algumas pessoas confessar com a boca que Jesus é Senhor das suas vidas. O chamado geral pode até convencer o homem de maneira intelectual de que Jesus é verdadeiro, de que tudo isso é uma história real. Mas é só o chamado interior, o eficaz, que nos faz tomar posse de Cristo. Que nos faz, de fato, confiar nele como nossa única esperança. O chamado exterior, ele pode até te fazer ser uma pessoa moralmente mais correta. Pode lhe fazer deixar de mentir, deixar de trair a sua esposa. Pode trazer algumas benesses morais. Mas é somente o chamado interior que verdadeiramente transforma a nossa vida para o completo. O chamado exterior. Ele pode produzir evidências exteriores que são apenas uma casca. Mas lá dentro permanecer morto. É só quando Deus alcança e abre nosso coração que nós somos de fato transformados pelo Evangelho. E o Evangelho alcança a nossa vida por completo. E eu sei, irmãos, que saber que Deus tem a primazia nisso é um assunto sensível a nós. Sensível, é difícil lidar com isso. Porque se a gente pensar, o chamado eficaz, ele resulta no fato de que Deus escolheu algumas pessoas para salvar. Esse é o significado. Deus escolheu algumas pessoas para salvação. E alguns cristãos vão discordar disso. Você pode encontrar cristãos que vão dizer que isso não é verdade. Mas por qual motivo eu rejeito esta informação? Alguém saberia outra forma de interpretar o que Pedro diz em Atos 2:39? Teríamos outra maneira de enxergar esse chamado de Deus, do qual ele cita, senão a ação soberana de Deus chamando para a salvação? O que acontece é que muitas pessoas rejeitam as doutrinas bíblicas simplesmente porque elas não conseguem conceber na sua mente uma ideia de que Deus é bom, é gracioso, mas ao mesmo tempo ele é o autor da salvação. E se Deus é o autor da salvação, e vendo que nem todos são salvos,
Isso significa que Deus livremente escolheu não salvar a todos. É possível um Deus bom não salvar a todos? Como conviver com isso? E eu entendo a dificuldade. Eu já me debati sobre isso e continuo muitas vezes a me debater. Porque são assuntos elevados demais para o nosso entendimento. São coisas difíceis realmente. Mas o que eu não posso fazer, nesses momentos em que eu me debato com essas verdades bíblicas, é querer acomodar a pessoa de Deus da maneira como eu quero que ele seja. Ou querer fazer com que Deus faça aquilo que eu faria no lugar dele. E aí, se tem uma coisa que nenhum cristão discorda, é sobre o fato de que Deus é soberano. Se tu falar com qualquer crente e perguntar, Deus é soberano? Ele vai dizer sim. Não importa a corrente teológica, não importa de onde vem a denominação, o crente vai dizer, Deus é soberano. Mas, irmão, o que significa dizer que Deus é soberano? Significa que nós concordamos que Deus tem o total domínio, poder, autoridade sobre todo o universo. E aí tem uma definição sobre isso de João Calvino, o pastor Adriano compartilhou comigo essa semana passada, que eu acho perfeita. Ele diz assim: por seu poder, Deus sustenta e mantém o mundo criado por ele. E por sua providência, governa cada uma das suas partes. Se eu creio que isso é soberania, eu não posso querer decidir o que Deus controla ou não controla. O que Deus governa ou não governa. Se Deus é realmente soberano, isso implica que Ele está no controle de tudo, incluindo a nossa própria salvação. E aí, irmãos, o argumento mais comum daqueles que discordam disso é que Deus, na sua soberania, Ele decidiu dar ao homem o poder de escolher o seu próprio caminho. Olha, Deus é soberano, realmente ele tem poder, mas Ele decidiu dar liberdade ao homem, para que ele escolha o seu futuro. E aí eu vou dizer sim, realmente Deus deu liberdade ao homem, porque nós fazemos escolhas todos os dias. Ou alguém aqui vai discordar que todo dia toma decisões na sua vida. Ou é Deus que chega lá de manhã cedo e diz, bote essa roupa hoje que eu quero ver você vestidinho assim. Não, nós vamos escolher. Nós vamos escolher. E nós achamos ali que estamos fazendo isso tudo livremente. O problema, irmãos, que o ser humano é incapaz de compreender é que essas nossas escolhas, mesmo as mais simples, elas estão completamente escravizadas pelo pecado. E aí, quando eu vou escolher a minha roupa de manhã cedo, eu posso pensar, mas qual a roupa que vai me deixar mais bonito para as pessoas verem? Qual a roupa que vai mostrar melhor as partes bonitas do meu corpo? Qual roupa que vai mais me valorizar? Aí você vai dizer que a sua escolha é livre? Completamente escravizada pelo seu pecado. Livremente, se Deus deixasse, se Deus realmente fizesse isso, vocês são livres para decidir o caminho. Livremente, o pecador jamais escolheria a Deus. Jamais. E este é o ponto. Livremente, nenhum ser humano seria salvo. Por quê? Porque todos nós nascemos rebeldes diante dele. Em rebelião. Nós não queremos a Deus. Nós nascemos assim. Eu quero governar minha vida. Não vem aqui dizer como eu devo viver. Nós nos achamos autossuficientes. Nós achamos que temos a condição de resolver os nossos problemas. E aí, ao invés de a gente ficar discutindo sobre o que eu acho, o que você acha sobre esse assunto, nós temos que ir para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Nós precisamos ser convencidos pelo texto. As nossas posições têm que ter base bíblica. Todos os assuntos nós temos que agir assim. O que a Bíblia diz sobre isso?
O que a Bíblia me orienta sobre as minhas vestimentas? O que ela fala sobre esse assunto? Como eu posso tomar minhas decisões baseadas na Bíblia? E aí a gente vê o que a Bíblia de Deus, a sua palavra, nos diz sobre a salvação. É nós? Está sobre nós essa responsabilidade? Nós temos que buscar a salvação? A salvação é um mérito nosso? Nós somos bons e Deus nos escolhe porque somos bonzinhos? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero ler alguns textos para você sobre isso. Primeiro texto, e se você quiser abrir, se você for rápido aí, se você tiver condição de abrir rapidamente, abra. Se não, presta atenção no que eu vou dizer, que é mais importante ainda. Primeiro texto do Evangelho de João, capítulo 6, versos 35 a 44. O texto diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porque eu já disse que vocês não creram, embora estejam me vendo. As pessoas que viam Jesus e não criam nele. E ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir ao Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele fala que só vem até ele aqueles que o Pai deu a ele. E aí então a reação dos ouvintes, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos a mãe dele, o pai dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? E aí Jesus responde: não fiquem murmurando entre vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí nós temos Efésios, capítulo 1, versos 4 a 6, que diz: antes da fundação do mundo, antes de Deus ter criado, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Aí Romanos 8, versos 29 a 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E por fim, 2 Tessalonicenses 2, versos 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Como argumentar diante de textos tão claros? Como a gente pode interpretar o texto que diz que Deus os escolheu antes da fundação do mundo para a salvação? Quando Deus chama um homem por sua graça, a única coisa que esse homem pode fazer é vir a Ele. Você pode resistir ao chamado do pregador, mas você não consegue resistir ao chamado do Espírito. A Bíblia, ela nos revela que existe um chamado que é geral, que é dado a todos por meio da palavra, por meio das promessas, por meio da pregação do Evangelho. Mas a Bíblia também diz que somente responderá de maneira positiva a esse chamado aqueles que foram eficazmente chamados pelo próprio Deus, que atua por meio do Espírito nos convencendo do pecado,
e nos atraindo a Cristo. Salvos pela graça. Não vem de mim. É dom de Deus. Nós cantamos isso. Salvo pela graça. Não vem de mim. É um dom de Deus. E aí então, por fim, irmãos, o versículo 40, ele vai apresentar aqui o resultado deste chamado. Olha só o que diz. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Aqui Lucas, o autor do livro de Atos, nesse versículo ele faz um comentário, ele diz que só deu um resumo das palavras do apóstolo. Fica implícito aqui que o discurso de Pedro teve muitos outros argumentos, muitas outras palavras, mas que Lucas pôde resumir aqui em uma única exortação. Uma exortação que ecoava ali entre os israelitas. Salvem-se desta geração perversa. E essas palavras aqui, irmãos, eram familiares a eles. Não foram palavras qualquer, foram palavras cuidadosamente escolhidas. Essas palavras lembram da exortação de Moisés a uma outra geração de israelitas lá em Deuteronômio 32:5, onde Moisés exortava o povo dizendo: vocês procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Pedro, quando ele usa esses termos, quando ele escolhe a expressão geração perversa, ele faz isso para trazer para dentro do seu discurso a mesma exortação de Moisés. Ele traz para dentro todo o significado daquela rebelião. Pedro está aplicando a rebelião do passado para aquelas pessoas ali do presente. Só que ele está dizendo, olha, agora a rebelião contra Deus, ela é manifesta por meio da rejeição a Jesus. Não cometam o mesmo erro. E aqui, nesse período da história, no período apostólico, ninguém demonstrou mais oposição a Jesus do que os líderes dessa nação. Ninguém. Ninguém demonstrou mais rejeição a Cristo do que os líderes que estavam lá diante de Pilatos e que incitaram o povo a clamar: crucifica esse homem, crucifica-o. Os religiosos do primeiro século, os escribas, fariseus, sacerdotes, essa elite religiosa, ela tentava a todo custo manter o povo debaixo do seu controle, debaixo das suas asas. E por que eles faziam isso? Porque eles desfrutavam de muitos privilégios da sua posição, especialmente privilégios econômicos. Lembram Jesus revirando as mesas no templo? O que ele diz? Vocês transformaram este lugar sagrado, um local de oração, em um esconderijo de ladrões. Vocês estão aqui só roubando o povo. Irmãos, por mais que a gente se esforce aqui, nós não temos como entender a dimensão do desafio que esse povo aqui enfrentou neste momento de Atos 2. Porque eles estão sendo chamados a sair do meio de uma geração perversa. E isso significa sair do meio dos seus opositores, dos opositores de Cristo. Sair do meio dos religiosos. E nós não conseguimos entender o que significava para eles, naquele momento, romper com aquele que talvez seja o sistema religioso mais forte e sólido da história. Era romper com autoridades, com líderes espirituais. Significa abandonar o templo, abandonar a religião. Uma religião que você abraçou a vida inteira. Que de certa forma, regulava, inclusive, a sua vida social. Os costumes, as festas, as práticas. Toda a vida do judeu era moldado por aquilo. E aí você tem Pedro dizendo, salve, se afastem disso. Somente uma conversão verdadeira seria capaz. Somente uma conversão verdadeira poderia promover esse tipo de mudança. Parece que é justamente isso que o chamado eficaz faz. É um chamado para fora.
Um chamado para fora de uma geração perversa e corrupta. É um chamado para fora de todo um sistema que vive em rebelião contra Cristo. Que vive em rebelião contra tudo aquilo que é santo. E aqui, queridos, eu quero dar dois destaques, ou duas aplicações práticas sobre o resultado do chamado eficaz com base no texto de hoje. E aqui é uma dica até mesmo para saber se você foi chamado eficazmente. Porque talvez a grande questão aqui para nós seja, nossa, agora eu percebi que Deus tem que agir em mim. Não depende de mim. Como que eu sei se Ele agiu ou não agiu? Como que eu sei que se eu fui chamado de maneira eficaz ou não fui? Eu estou só me convencendo de algo intelectualmente. Então aqui nós temos pelo menos dois resultados aqui sobre o chamado eficaz. E aqui observe se isso já aconteceu com você. Uma boa referência para você ter uma noção de que foi chamado ou não foi chamado. Então o chamado eficaz, em primeiro lugar, resulta em uma mudança de mentalidade. É uma mudança que inicia na maneira de pensar sobre Jesus. Sobre quem Ele é. Sobre o seu papel na minha vida. Meu exemplo pessoal, Jesus para mim era só um personagem histórico que eu me lembrava dele nas datas comemorativas. Para mim era isso. Jesus era uma figura histórica, onde eu me recordava dele no Natal, na Páscoa, né? Essas datas. Mas agora, Jesus é para mim uma pessoa viva, da qual eu me relaciono de maneira pessoal. Ele fala comigo por meio da sua palavra. Eu falo com Ele por meio da oração. Eu tenho comunhão com o seu corpo. Mudou completamente a minha mentalidade sobre Jesus. E aí você tem aquele famoso texto de Romanos 12:2, né? Que nos exorta a não viver conforme o padrão deste mundo. Mas nós temos que deixar que Deus nos transforme pela renovação da mente. Essa renovação da mente vai nos fazer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma renovação que inicia pela forma de pensar sobre Cristo. Começa nisso. E isso vai invadindo a nossa vida, vai invadindo todas as áreas. Porque nós começamos como um bebezinho que recebe o leite materno. Nos desenvolvemos lá no início, recebendo o basiquinho da palavra. Recebendo só as coisinhas que nós precisamos naquele momento. Às vezes coisas simples. Tenho que me convencer de que mentir é errado. Eu tenho que firmar um compromisso pessoal com Jesus. Eu preciso estar junto com os irmãos. Coisas que são coisas simples. E a gente vai crescendo até o momento que a gente se depara com coisas mais sólidas. Poxa, existe um chamado eficaz. Nossa, que complexo, né? Como é que a gente faz? Soberania de Deus, responsabilidade, enfim. Mas é uma renovação que vai entrando no nosso coração dia a dia e vai nos transformando. E aí todo o resto eu começo a pensar de acordo com as instruções que Ele me dá. Diariamente eu vou sendo instruído por Ele. Diariamente eu vou tendo um relacionamento com Ele e vou transformando até o ponto em que tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é responsável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que tem boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, isso é aquilo que vai ocupando os meus pensamentos, conforme Paulo exorta em Filipenses 4:8. Chega ao ponto que você começa a sentir desprezo por tudo aquilo que é ruim. Você começa a chorar quando você vê um mundo perverso. Você começa a lamentar quando você enxerga o seu próprio pecado. E aí você não consegue mais se expor àquilo, porque aquilo não é bom, não é respeitável, não é justo. Não edifica, não louva a Deus. É um processo contínuo de mudança. Começa pelo entendimento sobre quem é Jesus para mim. Isso vai invadindo todas as áreas da nossa vida. E além da mudança de mentalidade, o chamado eficaz também resulta
de acordo com o texto, estou aplicando diretamente conforme o texto nos diz. Haveria outros e outros assuntos sobre isso. Mas resulta em um afastamento de um tipo de religiosidade que é vazia. E aí, se você pega a religião judaica, essa religião do primeiro século, se por um lado era um sistema extremamente sólido, por outro era extremamente vazio. Por quê? Porque mesmo com todos os ritos, mesmo com as regras, mesmo com o templo, mesmo com tudo aquilo que apontava para Cristo, eles foram incapazes de enxergar quem estava diante deles. Eles foram incapazes de enxergar que Deus estava ali, tabernaculando entre eles. E é isso que a religiosidade cega, a religiosidade vazia, ela faz, né? Ela cega as pessoas. Ela afasta do verdadeiro caminho. Era isso que o judaísmo do primeiro século estava fazendo, afastando as pessoas do caminho certo, afastando as pessoas de Jesus. Ela é vazia porque não atinge o alvo, não atinge o principal objetivo, que é nos religar a Deus, algo que só é possível por meio de Jesus. É uma conduta que busca nos rituais o cumprimento de atos meritórios e se achar bom de alguma forma diante de Deus. Pedro nos chama para nos afastar disso. O chamado eficaz nos afasta disso. Nos afasta e abre os nossos olhos para coisas que são simples, mas que antes a gente era incapaz de perceber. O pastor Adriano falou muito aqui sobre a Sexta-feira Santa. Olha só isso, irmãos. É o melhor exemplo que eu pude achar sobre religiosidade vazia que cega. Eu preciso deixar de comer de carne em um dia do ano, porque isso tem benefícios espirituais. Mas eu nem questiono o motivo. Eu nem quero saber o porquê. Eu simplesmente faço. Eu tenho que usar aqui um amuleto de proteção contra o olho gordo. Tem o meu pezinho de coelho no bolso. Mas quem que disse isso? De onde vem essa prática? Qual a sua origem? Tem algum fundamento isso? Isso é religiosidade vazia, que apenas cega as pessoas, que traz cegueira, que traz escuridão. O chamado de Deus nos afasta disso. Abre os nossos olhos e a gente começa hoje a ver a bobagem que era, né? Poxa, eu não acredito que eu fazia isso. Eu não acredito que anos da minha vida eu fiz isso e não questionei. Esse chamado nos afasta também de achar que vir à igreja de vez em quando é suficiente. Ou de que estar em um determinado local é garantia de salvação. O que nós precisamos é de Cristo. O que nós precisamos é de um relacionamento sólido e pessoal com Ele. Porque essa é a única verdadeira religião. A exortação de Pedro para nós é rejeite. Saia fora de todo o sistema religioso que imponha regras e que diga que o cumprimento dessas regras é o que fará você encontrar um favor diante de Deus. E fazer essas coisas vai lhe garantir salvação. Fuja. Porque o chamado eficaz, o chamado soberano de Deus na salvação atua justamente nos chamando para fora desse sistema. Para fora dessa religiosidade vazia, sem sentido e que não coloca Cristo na primazia de tudo. A verdadeira religião vai dizer para você, só Cristo salva. É só um relacionamento com Ele que é capaz de lhe trazer perdão e salvação. Do contrário, nada mais poderá fazer isso. Não é vir aqui, não é fazer romaria, não é rezar todo dia, orar todo dia, não é fazer essas coisas. O que traz salvação é um relacionamento pessoal com o Salvador, que é Jesus. E apenas isso. Então, queridos, no texto de hoje, nós vemos Pedro aqui realizando um chamado geral aos seus ouvintes. Um chamado que clama pelo arrependimento, que clama pela união a Jesus,
que tem como objetivo receberem perdão dos seus pecados, algo que foi profetizado no passado, algo que os israelitas tinham acesso. E, entretanto, o caminho do arrependimento, que é um chamado geral, que é entregue a todos, ele afunila em um outro chamado que vem da parte de Deus. É um chamado eficaz. A Bíblia revela que somente crerão aqueles que foram chamados diretamente por Deus e que receberem o dom do Espírito. Isso é motivo de orgulho a nós? Orgulho é pecado. Nós não somos melhor que os outros, porque nos consideramos chamados por Deus. Nós temos que olhar com misericórdia, porque nós estávamos perdidos até ontem. E se Deus nos salvou pela sua graça, e aí então nós oramos, Senhor, alcance mais pessoas. Estenda a sua mão bondosa e misericordiosa sobre os meus amados, os meus amigos, meus familiares. Senhor, eu quero vê-los salvos e chamados também, porque Deus usa a nossa oração para os seus bons propósitos. Nós devemos olhar com humildade em relação à eleição de Deus e dizer, Senhor, eu não mereço, Pai. Eu nem entendo por que o Senhor me chamou a mim e não ao meu vizinho. Mas eu louvo a Deus por isso, porque eu estava perdido, sem salvação. E o Senhor me alcançou. E o Senhor abriu os meus olhos para essa verdade fantástica, de que Deus salva pela graça. Ninguém merecia, mas Deus salva pela graça. Isso é dom de Deus, não vem de nós. Então a Bíblia revela que somente crerão aqueles que foram chamados diretamente por Deus. E só Deus pode mudar a nossa disposição para com Ele mesmo. Só Deus pode fazer um coração de pedra sangrar. Só Deus. E as evidências desse chamado podem ser resumidas aqui em 2 resultados. Esses resultados você deve buscar na sua vida. O primeiro, uma mudança de mentalidade sobre quem é Jesus e um afastamento de um tipo de religiosidade que é vazio. Nós somos chamados por Deus para fora de uma geração perversa, para fora de uma geração que vive em trevas, que vive em constante rebelião, em oposição ao Filho, a Deus e ao Espírito. E aí então eu pergunto, você enxerga essas características na sua vida? A sua mente já foi transformada na sua maneira de enxergar e se relacionar com a pessoa de Jesus? Você já abandonou um tipo de religiosidade que busca apenas nos rituais encontrar méritos diante de Deus? Se sim, louvado seja o Senhor da sua salvação. Agora, se não, ainda há tempo. O chamado geral foi entregue. E esse chamado é: se arrependa e creia em Jesus. Clame para que Deus lhe conceda o dom do Espírito. Clame para que Deus abra o seu coração, o seu entendimento para essa verdade. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, louvado seja o Senhor em nossa vida. É realmente humilhante, Deus, nos deparar com verdades que confrontam o nosso ego, o nosso orgulho, e saber que nem mesmo da salvação nós temos parte ou participação. E saber que o Senhor é o autor, o supremo governante de tudo, de todas as coisas nos mínimos detalhes. Que a gente se humilhe diante da verdade e glorifique a um Deus que salva, a um Deus que abriu os nossos olhos para a verdade, que nos trouxe até a palavra e até Cristo. Porque eu reconheço, Pai, que eu vivi longe boa parte da minha vida. Vivia perdido, Senhor, sem saber para onde ir, sem entender o propósito da minha existência, sem saber, sem ter esperança sobre o que vai acontecer nesta vida e na por vir. E aí o Senhor abriu os meus olhos, assim como de muitos aqui, para encontrar na Tua palavra, Deus, orientação,
para descobrir por meio dela que somos pecadores, falhos, finitos, mortais, que não somos autossuficientes como muitas vezes nós pensamos. Que o Senhor achate o nosso orgulho todos os dias. Que todos os dias a gente possa se dobrar diante dessa verdade de que nosso Deus é soberano sobre tudo e todos. E eu peço, Pai, que a Tua misericórdia se estenda a mais e mais pessoas, Pai. Que o Senhor abra o coração de mais e mais pessoas para que elas possam se unir a nós em louvor a um Deus que salva aqueles que não merecem salvação. Obrigado, Pai, por conhecer da Tua graça por meio disso. Por conhecer os Teus atributos por meio dessas verdades tão fantásticas, que muitas vezes nós sequer compreendemos completamente. E nos ajuda a perseverar neste caminho. Porque nós sabemos que a perseverança até o fim também é uma das evidências de um chamado eficaz. Graças te damos, Pai, nós oramos em nome de Cristo. Amém.